de ser beneficiário, seja de propina por meio sob a forma e reforma de imóveis, seja beneficiário de depósitos de operador, de desvio de dinheiro em gabinete e tal, essa pessoa já mostrou que ela é de má índole. O que acontece é que há ainda muita condescendência para a roubalheira, muita condescendência para esqueminhas, por parte de uma parcela significativa da população, que eu não creio que seja a maioria, que fique bem claro. Eu acho que a maioria precisa reagir a isso. Ela precisa mostrar que isso não é aceitável e que pessoas capazes disso, que são obviamente capazes de mentir, porque se você é capaz de roubar dinheiro, mentir para você é o quê? É uma coisa banal. E são esses políticos que estão aí, nessa frente ampla pela impunidade, que uniu todo mundo, tucanos, petistas, bolsonaristas, pessoal do Centrão. Então, tem muita gente de má índole atuando pela impunidade e a população brasileira precisa reagir contra esse pessoal. Mas a última eleição foi meio um recado da população em relação a isso, e aí parte dessa população percebeu que não adiantou nada, né? Que foi isso, o discurso era, vamos acabar com isso que está acontecendo, tal. A galera falou, estamos ok, é esse discurso que a gente quer. E aí a gente percebeu logo em seguida que não é isso, né? Tudo está igual ou pior, né? O que aconteceu foi que a magnitude da roubalheira durante os governos do PT, ela foi muito grande e gerou uma rejeição conforme aquilo ia vindo à tona. Mas era uma safra de políticos muito amarrada ali no entorno petista e sem uma firmeza retórica que fosse contra toda aquela sujeira. Então você tinha outros candidatos em 2018 que eram contra a prisão do Lula, eram contra o impeachment da Dilma, ou eram eternamente, como é que eu vou dizer, molengos, né, covardes, né, frouxo. Condescendente. Frouxo, mas os candidatos tucanos que perderam para o petismo, eles foram muito frouxos ali no embate direto com a sujeira petista, porque a gente viu depois, até pelo avanço das investigações, que vários tucanos tinham telhado de vidro. E o Bolsonaro, naquele momento, ele deu o discurso forte, a retórica forte, que não se consolidou na prática. Exatamente. As atitudes não foram condizentes com aquele discurso. E a população foi votar sem saber que havia esquema no gabinete do Flávio Bolsonaro, né, operado pelo Fabrício Queiroz, que depositou R$89 mil para o Jair na conta da Michelle, na época em que estava coletando a remuneração, a maior parte da remuneração dos funcionários fantasmas não atuantes, né, no gabinete do Flávio Bolsonaro. Então, tudo isso veio à tona. Você veja que eu gosto até de tocar nesse ponto, que é importante, muita gente não entende, né? A imprensa revirou a vida da família Bolsonaro no período eleitoral, assim como revirou de outros candidatos que estavam ali na liderança. É normal acontecer num período de eleição, mas a imprensa tem ferramentas limitadas, quer dizer, tem coisas que só um Ministério Público independente, que só um Centro de Controle de Atividades Financeiras como o COAF podem fazer. Ou não podem, né? Porque agora eles dizem que foi tudo irregular e tal, não sei o quê, porque eles querem se safar, porque as provas são substanciais e então eles precisam encontrar ali filigranas processuais para tentar anular tudo, né? Como se o dinheiro não fosse desviado, etc. Então, só depois da eleição veio à tona o primeiro relatório do COAF, que agora o Flávio Bolsonaro quer anular, com a movimentação bancária atípica do Fabrício Queiroz, seu assessor do gabinete dele quando ele era deputado estadual. E aí veio a primeira mentira do Jair Bolsonaro, que ele disse que tinha sido depositado só R$40 mil na conta, quando apareceu ali a quantia de 24 mil, num período só pequeno analisado pelo COAF, na conta da Michelle, ele falou que eram 40, depois se mostrou que eram R$89 mil, mais do que o dobro. A partir dali, veio à tona um esquema que não apareceu durante a campanha. E como ele chegou ao poder, ele começou a usar o poder para tentar evitar qualquer responsabilização em relação à família dele. E aí vieram votações, vieram atitudes presidenciais completamente dissonantes em relação ao discurso de campanha. Então ele ajudou a sancionar vários itens de abrandamento da legislação penal. No próprio pacote anticrime originalmente proposto pelo então ministro Sérgio Moro, ele sancionou lá a criação da figura do juiz de garantias, limitação à delação premiada, limitação à prisão preventiva, 3 itens defendidos pelo PT.
ele posa ali de contrário ao PT, estão unidos pelo abrandamento da legislação penal. Aí veio interferência na Polícia Federal, semanas depois de que um inquérito da parte eleitoral sobre o Flávio Bolsonaro, porque são dois, avançou na superintendência da PF do Rio, ele já estava querendo trocar o chefe da superintendência, mas precisava passar pelo diretor-geral, porque não é atribuição direta do presidente da República, ele tinha dado carta branca ao Moro, mas aí ele desfaz isso quando vê que o bicho vai pegar para ele, e depois ele teve a reunião, né, com o general Augusto Heleno, chefe do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, o Alexandre Ramagem, diretor da ABIN, que ele queria colocar no comando da PF, mas não conseguiu, porque a nomeação foi suspensa pelo Alexandre de Moraes do STF, teve essa reunião com a defesa do Flávio Bolsonaro. Quer dizer, pessoas ali com um cargo em órgãos de Estado, ajudando a defesa do Flávio Bolsonaro a tentar encontrar irregularidade para abafar o inquérito. Depois houve um envio de um relatório com orientações por parte do Alexandre Ramagem para o Flávio Bolsonaro. E algumas orientações foram seguidas. Então, assim, tudo isso é muito grave. Se fosse o petismo, vários que hoje torcem pelo Bolsonaro estaria falando, isso é absurdo e tal, não sei o quê. Mas passa pano. E eu mostro dos dois lados, que se dane. Aí você tem esses militantes, essas pessoas apaixonadas, deslumbradas, que começam a atacar, começam a disparar todos esses rótulos imbecis aí, que é só para elas não fazerem o próprio exame de consciência, muitas vezes não tem, né, a consciência moral, então elas estão atuando de uma maneira que é só propaganda, é só tentativa de calar e manchar a reputação, assassinar a reputação de quem quer que traga notícias incômodas ou faça críticas legítimas, traga à tona, né, ou faça as críticas legítimas.